Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa tarde. Oi, boa tarde, Marcela. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Bom, Vera, hoje de manhã estava lendo a sua coluna, que inclusive está muito boa no Jornal Globo, com relação ao marco temporal, julgamento que está rolando no STF. Queria entender por que ele é tão importante e de que forma pode impactar o destino dos ministros também, né? Então, Marcelo, o Brasil se vê às voltas, né, em 2023 com a discussão de marcos, né? De um lado o marco fiscal, do outro esse marco temporal, e para algumas pessoas isso é meio grego, mas acontece que a gente está aqui tratando da vida dos povos indígenas, de muitas etnias que têm aí processos de demarcação em andamento ou expectativa de ter as suas terras demarcadas, e essa discussão a respeito do marco temporal muda tudo, simplesmente, no processo de demarcação de terras, né? O que aconteceu? Lá atrás, em 2009, o Supremo Tribunal Federal fez um grande julgamento, que foi acompanhado por todo mundo, sobre a demarcação de uma das maiores áreas indígenas do Brasil, chamada Raposa Serra do Sol. E, num voto histórico do ministro Carlos Aires Brito, foi aprovada a demarcação contínua desse território, ou seja, um território grande dentro do estado de Roraima. Teve muita oposição de arrozeiros e outros ruralistas na época, mas venceu a demarcação contínua. Só que lá, já no finalzinho do julgamento, o ministro Menezes Direito, que foi um ministro que ficou pouco tempo no Supremo, porque ele faleceu depois, ele apresentou 12 condicionantes para demarcações de terra. E aí, uma tese meio genérica, não só aplicada à Raposa Serra do Sol. Uma dessas condicionantes era que as populações indígenas, para terem suas terras demarcadas, precisariam comprovar que estavam na terra quando a Constituição de 1988, que previu o direito dos povos indígenas ao território, entrou em vigor, foi promulgada. Depois, anos depois desse julgamento, lá em 2017, já no governo Michel Temer, a Advocacia Geral da União fez um parecer dizendo que essa tese do marco temporal que foi colocada pelo ministro Menezes Direito, ela passaria a ser vinculante, ou seja, ela teria de ser observada em todos os processos de demarcações de terra dali em diante. E o presidente de então, Michel Temer, assinou esse parecer. E é assim, na verdade, hoje o marco temporal é o que está vigorando. E o que o Supremo vai fazer agora é dizer se essa tese tem de fato ou não repercussão geral, se ela vai valer para todos os casos, isso analisando um recurso extraordinário referente a uma terra lá de Santa Catarina. Então, é um julgamento muito importante, porque vai definir se essa tese vale para toda e qualquer demarcação de terra indígena no Brasil de agora em diante. E tem, paralelamente, a votação de um projeto de lei no Congresso, que já foi votado na Câmara e está no Senado, com a mesma tese, com esse mesmo objetivo. Qual é a alegação dos povos indígenas? Que é inconstitucional você delimitar isso por projeto de lei. E eu acho que eles têm razão. Mesmo nesse recurso extraordinário, é o Supremo que vai ter de definir se isso vai constar da Constituição ou não, porque na Constituição, no artigo da Constituição que trata a esse respeito, não tem nenhuma menção de demarcação de tempo. Não tem, a partir da entrada em vigor desta Constituição, não consta isso na Constituição. Mas o que está acontecendo? Está todo mundo empurrando essa batata quente para todos os lados, que é o que eu digo na minha coluna, porque é algo muito sensível. Os povos indígenas estão muito mobilizados, o mundo olha para esse julgamento, porque a defesa dos direitos dos povos indígenas está muito associada à defesa do meio ambiente e à luta por mitigação das mudanças climáticas. Isso tudo tem muita atenção no mundo, e aqui dentro os ruralistas e mesmo prefeitos, políticos olham também para isso, porque eles alegam que se não valer o marco temporal, vai haver homologação de muitas terras e, em alguns casos, terras que já são hoje ocupadas por fazenda ou por municípios. Tem 2 casos, por exemplo, de terras em processo de homologação
que num caso a terra indígena ocuparia 85% de um município no Rio Grande do Sul e em outros 60%. Vera, a gente teve uma interrupção na sua fala, a gente está com a sua imagem aparecendo, mas a gente teve uma interrupção no áudio. Vera que está falando com a gente a respeito do julgamento do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal. Acho que ela retomou aqui. Vera? Voltei, desculpe. Imagina. Entrou uma ligação. Eu dizia que, então, tem muita gente de olho nesse julgamento e o Supremo está acovardado. A verdade é essa. Muitos ministros que gostariam de adotar a tese do marco temporal ficam com medo da repercussão para a sua imagem diante disso. E o que eles querem? Querem levar a um novo adiamento. Com qual expectativa? De que o Senado resolva e não o Supremo. Já o Senado pretende engavetar o que veio da Câmara na expectativa de que o Supremo resolva. Então fica esse deixa que eu deixo, ninguém decide e a vida das pessoas dependendo disso, Marcelo. E há uma expectativa também principalmente com relação ao voto do Alexandre de Moraes, porque foi ele que pediu vista da última vez, né, Vera? Ninguém tem muita certeza do que ele vai fazer. Tradicionalmente, historicamente, ele seria a favor do marco temporal. Mas é um ministro que vem mudando seus pontos de vista nessas questões mais candentes. E ele tem uma característica de vários julgamentos que é pedir vista e tentar colocar a bola no chão, estabelecer uma tese que seja intermediária ou um voto médio, um voto que contemple diferentes pontos de vista e retire o Supremo de algum impasse. Se ele fizer isso com o voto dele hoje, e ele vai ter de votar, porque foi ele quem pediu vista, aí pode ser que não se adie, Marcela, porque pode ser que alguns ministros que são tendentes a votar a favor do marco temporal, como Gilmar Mendes e Toffoli, encontrem um abrigo no voto do ministro Alexandre. Caso contrário, um desses ministros ou um dos ministros indicados pelo Bolsonaro podem ser aqueles que vão pedir vista. As duas ministras, Carmen Lúcia e Rosa Weber, e mais o ministro Roberto Barroso, devem votar contra o marco, juntamente com o relator da ação, que é o ministro Edson Fachin. Então aí a gente já tem 4-4. Tem mais 2 ministros para votar, porque a gente está com uma formação de 10 ministros no Supremo. Então as duas dúvidas são os votos do ministro Luiz Fux e justamente do ministro Alexandre. Então é esse o mapa da guerra. Tem uma mobilização grande de povos indígenas em Brasília, que fizeram uma marcha ontem, vão estar acampados em frente ao Supremo. E a gente tem que ver se eles vão enfrentar a sua obrigação constitucional de decidir algo que é eminentemente constitucional, porque é disso que se trata, ou se vão de novo empurrar a batata quente, esperando que o Supremo decida alguma coisa, que o Congresso decida alguma coisa. E a gente fica aguardando, né? Como você disse, é a vida das pessoas que está em jogo nesse empurra nessa batata quente. Vera, obrigada, viu? Um beijo para você, bom feriado, até a próxima. Obrigada, Marcela. Até amanhã. Amanhã ainda estou aqui. Então, até amanhã.